Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que estamos mais uma vez. E dessa vez nós vamos falar sobre uma coisa muito interessante e até por certo ponto curiosa, de falar da transformação e das modificações que ocorrem na nossa vida. Certas situações realmente são muito delicadas e muitas delas acontecem principalmente quando nós já lidamos com as dificuldades do nosso próprio dia a dia. E uma dificuldade gera outra, que gera outra, que gera outra, e quando você já se denota, automaticamente você está cercado de problemas. E é muito difícil, porque muitas das vezes você custa entender o porquê de tantos problemas. E nesse ínterim, nesse pequeno detalhe, muitas das vezes nós ficamos tão ligados no problema que nós esquecemos de tentar conduzir a nossa própria cabeça, ou melhor dizendo, poder ter discernimento para enfrentamento direto desses mesmos problemas. Você já notou isso? Pois é. A gente vai falar disso hoje, da transformação, né, das modificações que são feitas do ser humano. Isso vai ser muito legal. Você já deixa o seu like aí se você gostar, tá? Comenta lá no Banda Linda. Se você tiver alguma coisa que a gente possa falar aqui sobre nossos assuntos, sobre nossa conversa semanal, tá? Deixa lá sua sugestão e divulgue o nosso site para que nós possamos sempre estar chegando a mais e mais pessoas e com isso, logicamente, nós temos uma maior amplitude dos nossos ensinamentos, tá ok? É isso aí, vamos então para o nosso vídeo de hoje. Nós vamos começar hoje pelo livro Pão Nosso, que exatamente faz parte dessa temática de hoje, que é a transformação, tá? O Vinha de Luz, Pão Nosso não, Vinha de Luz, desculpem. Esse livro, na realidade, ele é de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. E é bem interessante porque nós vemos essa temática dita por Emmanuel aqui, e nós vamos falar exatamente agora sobre isso. E já no prefácio, o capítulo 158, que se intitula, como eu já disse, Transformação, diz assim: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Essa aí é da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 15, versículo 51. Então, aí Emmanuel faz o seu comentário a respeito desse trecho de Paulo. Refere-se o apóstolo dos gentios a uma das mais belas realidades da vida espiritual. Nos problemas da morte, as escolas cristãs, trabalhadas pelas cogitações teológicas de todos os tempos, erigiram teorias diversas, definindo a situação da criatura após o despreendimento carnal. É justo que semelhante situação seja a mais diversificada possível. Ninguém penetra o círculo da vida terrena em processo absolutamente uniforme. Como não existem fenômenos de desencarnação com analogia integral. Cada alma possui a sua porta de entrada e saída, conforme as conquistas próprias. Ainda continua Emmanuel. Fala-se demasiadamente em zonas purgatoriais, em trevas exteriores, em regiões de sono psíquico. Tudo isso efetivamente existe em plano grandioso e sublime, que, por enquanto, transcende o limitado entendimento humano. Todos os que se abeberam nas fontes puras da verdade com o Cristo devem guardar sempre o otimismo e a confiança. Abre aspas, nem todos dormiremos, fecha aspas, diz Paulo. Isto significa que nem todas as criaturas caminharão às tontas,
nas regiões mentais da semi-inconsciência. Nem todas serão arrebatadas às esferas purgatoriais. E ainda que tais ocorrências sucedessem, ouçamos ainda o abnegado amigo do Evangelho quando nos assevera, abre aspas, mas todos seremos transformados. Paulo não promete sofrimento inesgotável, nem repouso sem fim. Promete transformação. Ninguém parte ao chamado da vida eterna senão para transformar-se. Morte do corpo é crescimento espiritual. O túmulo numa esfera é berço em outra. E como a função da vida é renovar para a perfeição, transformemo-nos para o bem, desde hoje. Então você veja no trecho de Emmanuel que Paulo, na realidade, o que ele quis dizer com todas essas explanações, e aliás um curto trecho, é que na realidade nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Por quê? Nós, na realidade, buscamos essas situações como evolução. Porque, na realidade, nós somos seres em evolução. Isso incontestavelmente. E ainda assim e sempre. O que, na realidade, nós condicionamos a nossa própria existência é como isso vai ocorrer e de que forma nós vamos encarar essas condições para que realmente nós cheguemos a esses patamares. Então depende de cada um, na realidade, as formas com as quais nós realmente vamos ter que conduzir a nossa existência, é lógico, em todas as adversidades que nós nos encontramos ou encontremos. Então, isso vai fazer com que haja um diferencial nessa nossa existência para que nós consigamos levar isso na nossa bagagem para o futuro. Óbvio. Agora, nós vemos aqui a parte de Paulo mencionando sobre essa transformação como uma transformação que na realidade berço-túmulo, não é? Então, isso tudo, lógico, existe alguma condição aquém do além que nós precisamos entender o que se passa nas questões existenciais do ser humano, certo? Como é que não é que na realidade as transformações são feitas dentre essas condições no nosso próprio mérito, por exemplo? O que esse mérito vai fazer, melhor dizendo, o que na realidade nós, com o nosso mérito, assim melhor colocando, podemos alcançar à frente dentre essas condicionantes da nossa própria vida, nossa própria existência atual. O que na realidade nós vamos galgar lá na frente vai ser, obviamente, uma melhor resposta daquilo que na realidade nós estamos buscando, sempre. O que nós estamos galgando à frente? Lógico, isso que nós estamos angariando aqui, ou seja, aspectos de caridade, do amor ao próximo, aspectos da nossa própria vida, do amor em família, enfim, de várias condicionantes que resultam em uma situação e, logicamente, que vai nos dar um certo progresso ou um progresso muito bom à frente. Fato. Agora, e vamos falar também não só da transformação de Paulo, logicamente, daqui para frente na desencarnação ou na reencarnação, nós vamos falar, além da transformação de Paulo, na nossa transformação aqui. Porque assim, nós estávamos falando exatamente como as palavras de Emmanuel, dentro de uma condição
lá da frente. E a atual condição? E o agora? Aí vai falar assim, pô, Alexandre, mas o detalhe é o seguinte, peraí, tem certas coisas aqui que, vamos lá, são difíceis, a gente está passando por uma aprovação imensa, o mundo em regeneração, e nós estamos passando por cada perrengue, sim, mas não é só isso que nós estamos verificando. Independentemente da questão regeneratória, de regeneração de modo geral, nós estamos vendo também que o próprio ser humano ele está passando por umas situações de dificuldades pessoais que, como eu disse lá no início do vídeo, que onde geram essas situações que dão aquele sacode na vida do ser humano, que tiram ele da zona de conforto. Então, essa tirada, essas condições realmente que eu estou mencionando, são verdadeiros tesouros que nós vamos possuir dentre essas condições do mundo, do modo geral, da convivência do ser humano. Por quê? Porque é a partir daí que há uma transformação desse ser em, vamos dizer assim, numa condicionante de, vamos dizer assim, do raso ou daquela atitude linear, conforme já tinha dito aí em vídeos anteriores, para realmente ele começar uma transformação para melhor, obviamente, e que ele vai galgar situações que vão dar aquele estalo e que ele vai conseguir, a partir daí, ser um novo indivíduo. Então, quando a transformação chega, é quando o estalo acontece. Pô, mas assim, aí você vem comigo assim, poxa, mas me dá exemplos de estalo que você está falando. Perda do emprego, perda do ente querido, perda de algo que você realmente tem de muito valor. Você, logicamente, numa situações como essa, você começa a ter situações nesse ponto. Porque a partir daí, o que lhe é retirado, você para pensar. O que você não parou para pensar antes de ser retirado. Mas foi preciso que isso ocorresse para que realmente você acordasse. Uma situação atrás da outra, atrás da outra, atrás da outra, e você vai resolver um problema, e você vai resolver outro, e você vai resolver outro, e você vai resolver mais um. Mas aí você para raciocinar e fala, peraí. Isso quando você para. Porque às vezes você está tão, vamos dizer assim, você está tão condicionado a só fazer aquilo, a só resolver aquelas situações, a só ir por aqueles lados, a só fazer a mesma coisa, que você não acorda. Aí vem uma pessoa conhecida sua, vem um amigo, vem um parente, vem alguém, chega na sua vida, por exemplo, e diz assim, cara, olha o que você está fazendo. Presta atenção na tua vida. E você está lá, completamente perdido ou perdida. E vem essa pessoa e te dá uma luz. É difícil acontecer isso? Não. Mas ainda assim, se você não acorda a tempo, como é que você vai conseguir dominar essa situação? Como você vai conseguir
intensificar essa situação. Aí vem aquela máxima de Freud, né? Quando a dor que você sente for maior de que a situação de acomodação que você se encontra, aí o ser humano se transforma. Né? Eu estou falando com outros dizeres, mas é exatamente nessa condição. Quando a sua dor da mudança for maior do que a sua dor, né, na sua posição normal, ou seja, do jeito que você se encontra, o indivíduo se transforma. E não é verdade? Freud está coberto de razão. Porque o ser humano só acorda, basicamente, vamos dizer assim, na sua totalidade, através da dor. E como ele se transforma? Vai transformar como? A transformação totalmente através da alfinetada. E ainda por cima, tem gente que nem assim acorda. Entendeu? Há pessoas que não acordam nem com alfinetada. Nem com solavanco. Às vezes é preciso muito mais do que isso para a pessoa acordar. E a pessoa vai perdendo, a pessoa vai levando na cabeça, a pessoa vai tomando pancada, né? E vai levando, e vai levando, e vai levando, e não acorda. Aí só que as pessoas dizem assim, um dia eu resolvo, um dia eu vejo, eu vou ver isso daí. Eu tenho que ver realmente, eu tenho que modificar minha vida. Aí começa aquele mantra. Eu tenho que resolver minha vida. Não, é isso mesmo. Tá certo. Aí você vai com os amigos. Pois é, tá certo. Eu realmente tenho que. Tá com razão, tá? Eu tenho que resolver mesmo, tá certo. E o indivíduo tá levando porrada uma atrás da outra. Mas aonde está o fato de que ele realmente precisa da modificação, se ele mesmo ele vai postergando, procrastinando uma possibilidade de realmente acordar? Gente, tem muita gente dessa forma e dessa maneira, enfim, como vocês queiram. Tem muita gente. Não é mole, não. Então a transformação de Paulo é uma transformação futura, a qual nós estamos vendo aqui através das palavras de Emmanuel, que ele traduz perfeitamente bem a questão do Paulo, dessa transformação, porque na realidade, de questão de, no caso de vá para o purgatório, não é que vá direto para o paraíso. A pessoa realmente, ela tem a questão meritória, não tenha dúvida. E vai diretamente para onde tem a sua questão meritória. Vai se transformar naquilo que realmente ele, vamos dizer assim, promulgou para a sua própria vida. É isso. Resumo da ópera. Agora, a nossa situação terrena enquanto seres encarnados, questão de transformação é muito mais, vamos dizer, não é sutil. É muito mais intensa do que se possa imaginar. Porque é preciso que nós entendamos definitivamente que há necessidade de você se reformar, se você se reestruturar, se reconstruir por dentro e a partir disso gerar outras condições. Aí está dizendo assim, mas então, Alexandre, você está me dizendo que é preciso realmente assim nós aceitarmos direitinho tudo aquilo que está vindo, a gente entender, baixar a cabeça? Não. Não. Eu não estou dizendo para você aceitar de bom grado, para você aceitar, baixar a cabeça e alguém vai chegar e, vamos continuar espezinhando, vamos continuar. Não é isso. Você não deve aceitar exatamente as condições propostas para que você simplesmente seja apagado.
anulado, jogado de lado. Não, você tem que ter amor próprio. Me perdoem. As pessoas, elas acham que assim, não, a gente tem que ser devotado e simplesmente nós temos que entender que as coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente tem que aceitar. De certa forma, pode ser que essa aceitação não seja uma questão que vá trazer prejuízo à sua vida. Aceitar certas condicionantes da sua existência não quer dizer que você simplesmente vai passar a mão na cabeça das pessoas que te dão pancada. Né? Que nem aquela música do Barão Vermelho lá do Frejá, né? Que ele diz assim: chega de passar a mão na cabeça de quem te sacaneia. Mas o problema é que nós temos que entender que nós temos que condicionar, sim, nivelar o que vai ser prejuízo e o que na realidade pode ser tolerado. Porque tolerância é porque realmente a coisa não vai denegrir a sua existência. Porque uma vez que vai denegrir a sua existência, uma vez que vai prejudicar a sua existência, uma vez que vai prejudicar seu corpo físico, prejudicar o seu espírito, isso então não é passível de aceitação. Então transformar também é isso. É não aceitar aquilo que lhe prejudique de alguma forma, alguma maneira. E me perdoem, desculpem se eu estou ofendendo alguém. Mas na realidade a gente tem que entender de certa forma ou de certa feita que isso é tão relevante que, lógico, isso vai influenciar em tudo aquilo que nós fazemos, em todas as nossas atitudes da nossa vida. Isso é muito maior porque nós estamos condicionando a nossa existência a aceitar aquilo que realmente pode ser da nossa alçada, ao mesmo tempo que aquilo que vai nos prejudicar, mesmo que seja para a nossa alçada, nós simplesmente damos nulidade, simplesmente anulamos, ou então aceitamos com restrições. Querem um exemplo prático disso? Muita gente. Quem está satisfeito com o emprego, com o trabalho, com a família? Quem está satisfeito com algumas situações de convívio com outras pessoas? E muitas das vezes, amizades, e essas amizades na realidade, no fundo, lhes são prejudiciais. Você já parou para pensar o que pode lhe prejudicar? Já parou para imaginar o que na realidade isso pode vir a causar-lhe prejuízo? Isso é muito, muito sério, gente. E as pessoas, elas não entendem esse fator. Não entendem esse detalhe. E aceitam tudo de bom grado. Assim, cordeirinho, tá tudo certo. Não, é assim mesmo, é porque a gente tem que ter resignação. Resignação, sim, mas dentro daquilo que nós consigamos suportar. O insuportável, ele tem que ser combatido. Aí, combatido como? Já imaginou numa situação chamada estratégia?
planejamento é preciso. Eu tô altamente, assim, eu tô muito triste porque na realidade eu não consigo desvencilhar dessa situação. Eu não consigo, enfim, eu não consigo. Mas espera aí, você não consegue porque na realidade você ainda não pensou no assunto? Ou você não consegue porque você já está vendo que uma situação é tão complexa que você ainda não entendeu que você tenha que sair dela? Vocês entenderam a minha pergunta? Olha aí a dor que eu falei do Freud. Se a sua dor for maior, né? Se a sua dor for maior do que a sua estagnação, você muda. Tá lá, pode ver lá na frase de Freud, lá que você vai ver. Eu botei até no status no meu WhatsApp. Se a sua dor for maior, você vai mudar. Porque doer, que dói, isso aí se gera mudança. E a mudança, na grande maioria, como se diz no próprio jargão espírita, se não vai pelo amor, vai pela dor. E ainda continuamos com o velho preceito de é melhor doer e vamos embora. E essa transformação só sai desta maneira. Então, grava 3 coisinhas antes da gente terminar, que já está quase terminando o nosso vídeo de hoje. 3 coisinhas você tem que gravar. Primeiro, a necessidade da mudança depende não do estalo dos outros, mas do nosso próprio estalo interior. Mas que muitas das vezes só depende dos outros porque na realidade nós não conseguimos enxergar. É aquele abride, já viu aquele abride, aquele anteparo do cavalo que ele bota aqui, o proprietário bota aqui na parte dele, que ele não olha para o lado nem para o outro. Aquilo chama-se abride. Então você só olha para frente, você não olha para o lado, você não tem visão angular. Segundo, não mencione jamais que o problema é complexo demais que não tenha saída. Certa feita, o meu pai ele mencionou uma situação para mim que realmente assim, falou assim para mim, quando na realidade um problema não tem solução, é que a solução daquele problema é que ele não tem solução. Ou seja, o problema não tem solução é que o que não tem remédio, remediado está. Então, nós ainda assim queremos fazer com que permaneçamos naquele problema, naquela situação, insistindo naquele ponto, naquele ensejo que vai transformar algum dia. Gente, não, muitas das vezes não adianta. Muitas das vezes você está dando murro em ponta de faca. Em terceiro e último, nunca subestime a sua força interior. Jamais. Você tem dentro, não só do centro, você tem força suficiente para elevar o teu pensamento e pedir ajuda. E os nossos amigos espirituais, muitas das vezes, só estão esperando o chamado para poder interceder por você. E muitas das vezes você está tão aturdido de problema, tão tonto de problemas, que você não enxerga o abride, você não enxerga o óbvio. E às vezes o óbvio está ali na frente, a solução está ali na frente. E você não está enxergando. Então, gente, vamos estalar os dedinhos, lavar o rosto e
seguir em frente. E com essas situações de transformação que eu mencionei para vocês, isso também serve para o cidadão aqui. Que afinal de contas, eu não estou aqui para dar aula, nós estamos aqui para aprender juntos. E é o que mais importa. Por isso é que essa divulgação ela é tão importante. Então, divulga o vídeo e, lógico, dá o like pra gente e comenta lá no Banda Linda se você gostou, se você não gostou, enfim, nós estamos aqui para isso, para poder levar até você sempre esse conteúdo de qualidade e, lógico, nós podermos estar sempre antenados com as situações do espiritismo, da Umbanda, do modo geral, ok? E, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui, agradecemos de todo o coração e, lógico, que nosso Mestre Jesus possa sempre estar abençoando a todos vocês, que nossos orixás todos nos cerquem sempre com boas vibrações e, como sempre digo para todos vocês, um beijo no coração, sejam muito felizes sempre.